Bem-vindo, bem-vinda a esse devocional diário que acontece todos os dias às 17h30, de segunda a sexta em meu perfil no Instagram, @isapeia Mensagens de Vida, e de sábado e domingo às 19h30 aqui em meu canal no YouTube. Vamos iniciar então essa live que só acontece para abençoar a sua vida por meio da Palavra de Deus. Lembrando que esta live, este vídeo, não substitui a sua leitura bíblica. Aqui nós nos encontramos para que possamos fazer uns comentários acerca das leituras, destacarmos aprendizados, mas você é que deve ir para o texto com a sua visão de mundo e do seu próprio conhecimento, da sua própria leitura, você destacar também outros aprendizados além desses que nós comentamos aqui todos os dias. Vamos lá, hoje nós vamos comentar, porque não é possível fazer as leituras aqui ao vivo, gravando, porque são textos longos. Mas nós efetuamos essa leitura antes e daí aqui nós fazemos os comentários. Hoje os comentários estão acerca dos capítulos 29 e 30 de Salmos e o capítulo 23, os versículos de 1 a 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Isa, por que isso? Você que ainda não está habituado com essa live devocional, essa live, esse vídeo, né, gente? Eu estou muito acostumada a falar live porque eu faço mais lives do que gravação. Mas esse vídeo, então, ele existe para que nós possamos realizar leituras concomitantes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Por isso, o livro dos Salmos e livro do Atos dos Apóstolos ao mesmo tempo. Nós seguimos um planejamento de devocional para a leitura concomitante do Antigo e do Novo Testamento. Inclusive, isso faz com que haja diálogo, como haja relação entre as leituras do Antigo e do Novo Testamento. Olha que interessante. Hoje, então, os capítulos 29 e 30 do livro dos Salmos. O primeiro, a ideia principal do livro do capítulo 29 dos Salmos é a glória devida ao nome de Yahvé. Esses dois salmos, eles são de Davi. Vamos lá ver como que ele vai falar acerca da glória, da majestade de Deus. Ele começa assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. Olha que incrível! Ele já começa declarando que a nossa satisfação deveria estar em dar glória a Deus, em honrar, em santificar ainda mais o nome do Senhor. E depois ele diz assim, que a voz do Senhor, olha quantos destaques a voz do Senhor por meio da natureza. Davi vai exemplificar aqui. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas, sobre a vastidão dos mares, expressa a sua força e majestade. O Senhor quebra os cedros. Olha só quanta força está na voz do Senhor. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. E lá no seu templo, vem dizer Davi, lá no seu templo todos bradam glória. O Senhor reinará para sempre. Olha só essa oração de Davi acerca da poderosa voz de Deus agindo por meio dos fenômenos naturais. Qual é o ser que não treme diante da voz de Deus, não é mesmo? Até os animais, nós já vimos que algumas espécies, eles são mais sensíveis à natureza, à criação e automaticamente, diretamente ao seu Criador também. Eu não sei quem de vocês vai se recordar de uma vez que teve uma tsunami devastadora na Indonésia, que os elefantes, muito tempo antes dessa onda gigante, devastadora, chegar até o litoral, os elefantes eles já estavam subindo os morros. Isso faz com que nós entendamos cada vez mais que a natureza ela interage com o seu Criador.
Os animais, eles não têm uma linguagem como a nossa, que nós podemos nos comunicar com pessoas à distância, eles não têm tecnologia, porém eles têm um senso, eles têm um sensor, digamos assim, ligadinhos ali com Deus, com a criação, com todo o universo, para que eles possam também dessa forma se proteger. E aqui, sabiamente, Davi vai falar sobre a poderosa voz de Deus falando por meio do universo, e no seu templo todos bradam glória, e o Senhor reinará para sempre. Isso é confortador, é reconfortante, é incrível sabermos que há um Deus sobre todas as coisas, que Ele cuida por cada ser, por cada pedacinho do universo, em cada área do universo, de todas as coisas que existem, que Deus criou, dos seres humanos, em cada pedacinho de nós, Deus está falando diariamente e reinando sobre cada um de nós, sobre cada pedacinho dele, porque eu acredito que nós, né, assim como a própria palavra diz, que Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, e todas as coisas Ele fez para que nós pudéssemos usufruir de tudo, em cada plantação, em cada pedacinho da terra, em cada um de nós há um gene do nosso Deus falando ali, reinando conosco aqui. E no Salmo 30 nós vemos que a ideia principal é a exaltação à misericórdia de Deus. Também um salmo de Davi. Aqui na minha tradução, que é a King James, vai dizer que este salmo foi escrito por Davi para a dedicação do seu palácio a Deus, ao Senhor. Nós sabemos que Davi, ele intentou em seu coração construir a casa de Deus, construir o templo. Mas Deus então disse assim, não, vai ser Salomão que vai construir para mim. Porém, Davi construiu o seu próprio palácio e ele fez uma cerimônia de dedicação. Nós podemos ver isso no livro dos Reis. Ele fez uma dedicação do seu palácio ao Senhor. E ele diz assim, eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que os meus inimigos escarnecessem de mim. Aqui ele faz referência a toda a perseguição que ele sofreu por Saul, pelos seus inimigos, pelo próprio filho dele, o Absalão. Ele vai dizer que o Senhor reergueu ele e não permitiu que os seus inimigos sobressaíssem sobre ele. E ele vai dizer assim, pouco antes de descer à cova, devolveste-me a vida, pois sua fúria dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. Nós sabemos que Deus, ele demora a irar-se e a sua misericórdia é infinitamente maior. E aqui Davi vem ainda ressalta que o pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Deus não nos permite passar, nós que tememos a Deus, nós que exaltamos o seu nome, que nos rendemos à gloriosa majestade de Deus, Ele não permite que nós passemos por tribulações durante muito tempo. Exceto que eu sempre falo que não adianta eu achar que na infinita misericórdia de Deus Ele estará me perdoando de todas as coisas e eu eximir de mim a responsabilidade de ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa. Pois o Senhor, Ele vai cuidar daquele que zela pelo seu nome. A partir do momento que eu tenho conhecimento da lei, que eu tenho conhecimento dos mandamentos e eu vou, então, agir impiedosamente em relação a isso, Deus, Ele vai se distanciando de mim. E também eu me distanciando de Deus. E aqui Davi deixa isso bem claro, olha, a fúria de Deus dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Ainda ele vai dizer assim, contudo, ao encobrires, Davi vai fazer uma fala aqui incrível que eu não grifei, mas eu vou ler para você.
ele diz assim: em meio à prosperidade, enquanto eu ainda estava próspero, enquanto eu estava poderoso, eu pensei, jamais serei abalado. Porém, quando Deus, então, encobriu a face, aqui nós podemos entender que Davi sofreu um período de distanciamento de Deus. Ele ficou aterrorizado, ele disse assim: contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. E depois ele vem dizer: que proveito haverá, Senhor, em meu sangue? Se me fizeres descer à sepultura, acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Davi coloca aqui as suas qualidades em relação à glória, à honra, ao louvor que ele dava a Deus, e vai dizer assim: se acaso me ceifares a vida, por acaso o pó vai te exaltar, ó Deus? Por acaso o meu próprio sangue vai poder te proclamar, dizer que tu és fiel, que tu que me reerguestes? Então ele vai fazer um apelo aqui à misericórdia de Deus, de tirar de sobre si a fúria, a ira de Deus, para que ele permaneça vivo, e ele vai querer dizer assim: olha, o Senhor tem muito a ganhar comigo vivo. Por quê? Porque eu, enquanto vivo, enquanto de pé, eu posso proclamar a honra e a glória do seu nome. Porém, morto, descido à sepultura, nada disso pode acontecer mais. Olha que sábio que ele foi. E por último, ele vem dizer assim: converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria. Ai, que lindo! Quando nós somos ouvidos em nossas orações, quando nós sentimos que Deus está se posicionando a nosso favor, nós podemos substituir as nossas roupas de luto, as nossas roupas de sofrimento por roupas de alegria, por vestes de festa, por vestes reais, porque com certeza Deus nos dará a vitória. E por último ele encerra: o Senhor Deus meu, não, esquece, ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo sempre. Ó Senhor Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Assim, Davi finaliza esse Salmo 30, que é o salmo que ele faz de dedicação à sua casa, que era uma cerimônia, como se fosse uma inauguração da sua casa. Ele faz essa dedicação a Deus, esse salmo incrível, o Salmo número 30. E, gente, Paulo está diante do Sinédrio, Paulo está discursando diante dos mestres da lei, diante dos líderes dos fariseus, e a coisa vai pegar fogo. A própria assembleia ali vai tretar entre si, vai ter o maior quebra-pau aqui, e eu de você não perderia por nada esse comentário aqui do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, os versículos de 1 a 15. Paulo estrategicamente coloca a assembleia uns contra os outros, e assim ele pode ter a oportunidade de ver a Jesus novamente, de ser então impelido, de ser convidado, de ser exortado a ir para Roma. Vamos ver como tudo isso acontece, gente. Vamos lá. Paulo então está diante do Sinédrio porque ele estava preso e eles desejaram ouvi-lo mais uma vez diante dos mestres da lei ali, diante dos líderes dos fariseus, para ver o que é que estava acontecendo. Lembra-se que ele estava para ser açoitado e ele declara a sua dupla cidadania para o oficial. O oficial chama o comandante e assim então o comandante resolve reunir o Sinédrio para que fossem ouvidos a defesa de Paulo, né? Porém, Paulo, mais uma vez, ele vai ser estratégico, ele é um orador de primeira categoria e ele vai fazer a assembleia voltar contra si mesma. Vamos lá, ele inicia assim: Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou: caros compatriotas,
Até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Olha só como Paulo começa o seu discurso, dizendo que ele tem a consciência limpa diante de Deus. Porém, eu quero já destacar o meu ponto 1 aqui, que é não julgueis e não sereis julgados. Quando Paulo, esse não julgueis e não sereis julgados, está lá em Mateus 7, de 1 a 5. E aqui está nos versículos de 1 a 3. Quando ele diz isso, o sumo sacerdote Ananias pede para quem estivesse ali perto de Paulo o esbofeteasse na boca. Gente, Paulo foi esbofeteado na boca porque ele disse que ele tinha consciência limpa diante de Deus. E daí Paulo vem e diz assim, e está ali com não julgueis e não sereis julgados. Paulo vai dizer, Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas que eu seja agredido? Olha só, quer dizer, você está julgando, mas você vai ser julgado também. Por quê? Porque ele estava ali para julgar Paulo, segundo a lei, porém contra a própria lei, ele acha sim que a lei pode ser útil para o outro e não para si mesmo. Foi isso que o sumo sacerdote pensou. Eu estou aqui para julgar, mas eu não vou ser julgado. E Paulo já vai dizer, olha, sua parede caiada, quer dizer, seu hipócrita, Deus vai te ferir também. Porém, aqui entra o meu ponto 2, Paulo se retrata diante do sinédrio, porque nesse momento as pessoas disseram assim, você está insultando o sumo sacerdote? E eu quero destacar aqui primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13, e Romanos capítulo 13, de 1 a 2, que vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Todas as autoridades só estão aqui exercendo o seu poder porque Deus permite. Vocês se lembram quando Pilatos falou para Jesus que em João, só não me lembro o capítulo, ele disse assim, sabias que eu tenho autoridade para te prender ou te soltar, para te matar ou te fazer viver? E Jesus responde assim, nenhuma autoridade terias se ela não viesse do alto. Então, é lei, gente, é lei nós respeitarmos a autoridade. Não importa se ela é justa ou não justa, mas uma vez que ela está constituída a autoridade, nós precisamos respeitar. Nós não temos a obrigação de ser a favor do que ela está fazendo, mas de respeitar a autoridade, sim. E aí, então, Paulo se retrata ali nos versículos de 4 a 5, ele vai dizer, olha, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Então, no momento, ele já vai citar também. Ele diz assim, afinal está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ponto 3, o que move as massas, gente? O que move as massas? Versículos de 6 a 9 e depois de 12 a 15. Eu vou destacar letra A. O que move as massas? Competição. Por quê? Porque daí Paulo, quando ele percebeu que a assembleia estava basicamente formada por fariseus e saduceus, o que isso quer dizer? Os saduceus não acreditavam em anjos, nem em espíritos, nem na ressurreição, e os fariseus já acreditavam em tudo isso. Então, quando Paulo percebeu que essa assembleia estava assim dividida, ele vem declarar o seguinte, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao ouvir isso, a assembleia se dividiu. Então aqui, o que move as massas, letra A, competição. Eles ficaram divididos porque entre si eles estavam em dois times, um time que defendia a ressurreição, outro que não defendia. Também o que move as massas é a busca pelo poder. No momento em que isso aconteceu, os fariseus já chegaram e disseram assim, não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou a ele? Aqui já é a busca pelo poder. Os fariseus aqui eles já estavam tentando colocar a palavra deles como sendo a verdadeira, como sendo a superior, porque eles vão dizer assim, não encontramos neste homem mal algum, ninguém estava pedindo para que eles julgassem nada, porém, quando
Quando a multidão está ali junta, gente, é por isso que nós vemos muitos assassinatos, muitos quebra-quebras, muitas quebradeiras, quando há pessoas aglomeradas. Por quê? Porque há, inclusive, um conflito de interesses entre a própria multidão. E isso faz com que eles hajam movidos pela emoção e não mais pela razão. Por que nós vimos que houve um quebra no Congresso quando o Lula foi assumir? Ali, gente, tinha conflito de interesses e eles vão movidos pela emoção. Aqui também aconteceu isso. Quando Paulo percebeu que eles estavam divididos, ele foi e se aproveitou desse momento para que ele já agiu estrategicamente, para que eles se movimentassem entre si mesmo e ele pudesse ter o encontro que ele vai ter na noite seguinte. Vocês vão ver com quem. Na letra C, o que move as massas também é fazer justiça com as próprias mãos. No versículo 12, vai dizer assim que na manhã seguinte ali, alguns judeus já ficaram se movimentando e fizeram um jejum, fizeram um propósito, fizeram um voto para que não comessem só não comessem nada até que eles pudessem matar Paulo. Então, o que move as massas também é fazer justiça com as próprias mãos. Eles vão se juntar com o princípio único, com o propósito único de tirar a vida de Paulo. O que move as massas também é manipulação da lei. Eles vêm e vão dizer assim aos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus, que eles, olha, nós fizemos um juramento sob pena de maldição, de não provarmos nenhum alimento até que nós possamos matar Paulo. Então, vocês vão fazer o seguinte, olha, eles já estão sugerindo, orientando, meio que manipulando para que eles fizessem o seguinte: falem com o comandante que vocês querem ouvir de novo Paulo, peça para Paulo descer da fortaleza, essa fortaleza deveria ficar em um lugar mais alto, peça para que ele desça da fortaleza para que vocês possam ouvi-lo novamente. Isso era só uma tramóia, gente, uma treta que eles estavam arrumando ali para que Paulo fosse morto. Olha, vocês vão pedir para ele descer e antes mesmo dele chegar aqui, a caminho daqui nós já vamos matá-lo. Isso é o que move as massas, manipulação da lei. E agora, eu não me esqueci não, nós vamos ver qual era a estratégia de Paulo, porque Paulo estava querendo voltar para a prisão, porque que ele jogou ali saduceus e fariseus uns contra os outros. Vamos ver com que propósito que foi. Naquela noite, eles estavam ali, né, discutindo, e naquela noite Paulo estava na prisão e eis que o próprio Jesus se colocou do lado dele e disse: "Sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma." Aqui Paulo fica cada vez mais convicto de que é para Roma que ele precisa ir. Nós vimos que quando ele decidiu em seu espírito ir para Jerusalém, ele também já havia tido esse insight de que ele iria para Roma também. E aqui o próprio Jesus se coloca ao lado dele e diz: "Sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar sobre a minha pessoa em Roma." E nós vamos ver qual é o desfecho disso tudo, vamos ver se essas pessoas vão conseguir com que Paulo saia ali da prisão e vá novamente ao Sinédrio. Vamos ver como que isso vai se desenrolar amanhã, gente, não percam, amanhã nosso encontro é ao vivo lá no Instagram, @isapenha Mensagens de Vida, às 19h30 eu entro ao vivo com você para que nós possamos então fazer comentários e destacar aprendizados acerca dos Salmos capítulos 31 e 32, Salmos capítulos 31 e 32 e Atos dos Apóstolos 23, de 16 a 35.
Atos 23, de 16 a 35. E eu espero você amanhã, então, ao vivo lá no meu Instagram. Não perca, para que nós possamos, então, dia a dia estabelecermos um relacionamento íntimo com o Pai por meio da sua palavra. Um beijo, um excelente dia para você e até amanhã, 22/7. Beijo, tchau!